Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez juntos aqui neste domingo, 19/4, para a transmissão da mensagem do Senhor. Nós que estamos impedidos momentaneamente de estarmos reunidos na Igreja Batista Bortolândia, estamos aqui nessa transmissão via internet para que você possa ser edificado com a palavra do Senhor. Amém? Que Ele possa nos dar um norte, uma orientação nessa noite acerca da nossa vida cristã, nossa carreira cristã. Estamos falando dentro de um tema específico, palavras de Jesus, tá? E hoje eu quero falar sobre a responsabilidade é sua, é minha, é nossa, tá? Marcos capítulo 9, versículos de 42 a 48. Quero convidar você a acompanhar essa leitura aí em suas casas ou em qualquer outro lugar, que agora temos ouvintes aí que não são membros da Igreja Batista Bortolândia, mas que têm participado aí nas nossas redes sociais. Deus te abençoe também ricamente. Marcos capítulo 9, 42 a 48 nos diz assim a palavra do Senhor e palavras de Jesus. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra amarrada ao pescoço de Jesus. E ele continua: se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se a mão fizer tropeçar então de Jesus, nós devemos cortá-la. Versículo 44. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga neste lugar. Versículo 45. E se o teu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno. Se o teu pé fizer tropeçar, corte-o, de Jesus. Versículo 46. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Versículo 47. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se teu olho fizer tropeçar, arranque-o. Palavras de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, e que ela possa encontrar lugar em nosso coração. Visita nesse momento cada lar, cada família, cada ouvinte nesta noite. Nos traz, ó Deus, uma palavra de edificação, uma palavra de salvação, uma palavra que nos torna pessoas dignas do teu reino. Abençoa-nos ricamente. Nós oramos por esse país, oramos pelos nossos governantes, oramos por aqueles que estão sofrendo dores nesse momento, num leito de dor. Oramos para que o Senhor possa auxiliá-los e ajudá-los naquilo que for necessário. Conforta os idosos em suas casas, impedidos de saírem. Liberte-os, ó Deus, e cura para a glória do teu nome. Abençoamos os nossos irmãos idosos. Abençoamos do menor ao maior, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, as palavras de Jesus são bênçãos para a vida da igreja, para a nossa vida. Tudo que Jesus disse nos traz orientações para esta vida e para a vida futura. As palavras de Jesus são diretas aos crentes, seus discípulos, e servem então para orientação em relação à carreira cristã. Você que está nos ouvindo nessa noite,
que se diz um cristão. Preste atenção no que a palavra de Deus nos orienta nessa noite, para que você possa de fato ser edificado e que a igreja possa ser edificada. O diálogo entre Jesus e os seus discípulos nos faz pensar sobre três temas. Três temas eu quero falar nessa noite, mesmo que de maneira muito breve. Primeiro, os escândalos. Segundo, a santidade. E terceiro, a realidade do inferno. Três temas Jesus fala aqui nesses versículos, nessa noite, para aqueles que o acompanhavam, os seus apóstolos, os demais discípulos, a multidão, e fala a nós nesse tempo. Três temas. Primeiro, os escândalos. Segundo, a santidade. E terceiro, a realidade do inferno. Amém? Então nós vamos caminhar nesta ordem, nesta noite. Primeiro tema, então, que Jesus traz aos discípulos é os escândalos. Deus, preste atenção, versículo 42. Deus responsabilizará quem trouxer escândalos à igreja. Primeiro ponto. Jesus diz assim: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, serei melhor que fosse lançado ao mar com uma grande pedra amarrada ao pescoço. Meus queridos ouvintes, irmãos, nós somos responsáveis em zelar pela igreja de Jesus. Uma atitude que ofenda ou até mesmo escandalize um crente será cobrado pelo Senhor, o dono da igreja, que é Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a nós, é que Deus irá nos responsabilizar se trouxermos escândalos à sua igreja. E não importa se esse crente seja maduro espiritualmente ou neófito, que se desvie do caminho por nossa culpa, Deus nos responsabilizará. A descrição feita por Jesus não pode ser negligenciada por nós. O desfecho feito por Jesus dessa história é dramática. Não pode ser negligenciada. Nos deve levar a refletir seriamente sobre a responsabilidade que nós temos, cada um de nós temos, em zelar pela doutrina de Deus. O que Jesus está dizendo aos seus apóstolos e a nós é que nós somos responsáveis pela igreja, e sendo responsáveis pela igreja, nós não podemos trazer escândalos à igreja de Jesus. A coisa é muito séria, o desfecho é muito sério, a responsabilidade é muito grande. Para aqueles que trouxeram escândalos à igreja de Jesus, é dramático, mas é real. Ele diz que seria melhor que se colocasse uma pedra amarrada ao pescoço desta pessoa e se lançasse ao mar. Algo muito terrível. Trazer escândalos à igreja de Jesus é a mesma coisa que caminhar em direção à morte. Jesus diz que era melhor que esse fosse lançado ao mar com uma grande pedra amarrada ao pescoço. Está claro nas palavras de Jesus que Deus responsabilizará quem trouxer escândalos à igreja. Isso tem que ficar muito claro em nossa mente. São palavras de Jesus, não são minhas palavras. Aquele que trouxer escândalo à igreja pagará um preço muito alto. É melhor que não
possamos ficar brincando com essas coisas. Jesus está sendo muito claro e muito bem claro em suas palavras. E as suas palavras são verdadeiras. Então, igreja, cuidado para que não possamos estar agindo contra a igreja do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo, olha que responsabilidade você também tem de ser a igreja de Jesus. E ser a igreja de Jesus é ser responsável por ela. A consequência aqui do texto, a consequência do texto é impressionante. Jesus diz que é melhor que você não faça isso. E contra a igreja, ou causar escândalo à igreja, é caminhar em direção à morte espiritual. Por isso ele, de fato, faz uma comparação, uma analogia muito interessante. Aquele que traz escândalo à igreja, aquele que faz um desviar, seja ele maduro ou seja ele novo crente, aquele que faz desviar por causa de escândalos, é melhor para esse que amarre uma corda ao pescoço e se lance ao mar. Ou seja, ele está caminhando, agindo assim, para uma morte certa. Deus irá responsabilizar quem trouxer escândalo à sua igreja. O preço é muito alto. Que nós possamos então aprender com Jesus, nas palavras de Jesus, que não podemos vacilar em relação a viver sem trazer escândalos à sua igreja. Primeiro ponto que eu quero destacar então é que nós seremos responsabilizados por trazer escândalos à igreja. Segundo tema, a santidade. Veja lá nos versículos 43, 45, 47, a partir do versículo que nos diz assim: se a tua mão fizer tropeçar, corte-a. Se o teu pé fizer tropeçar, corte-o. Se o teu olho fizer tropeçar, arranque-o. O que Jesus está querendo dizer com esta palavra? Segundo, a busca da santidade. O sacrifício na busca da santidade é o caminho para a vida eterna. Segundo ponto. Segundo tema, a santidade. Não existe outro caminho, atalhos para o céu, se não for pelo sacrifício de Jesus e a santificação da vida ou da nossa vida. Deus é santo. O Filho de Deus é santo. E para chegarmos até eles, precisamos ser santos. E isso exige sacrifício de vida. É isso que Jesus está dizendo. Se tua mão fizer tropeçar, corta ela, é melhor. Se teu pé fizer tropeçar, corta ele, é melhor. Se teu olho fizer tropeçar, corta ele, arranca fora. O importante é a tua santidade. E qual seria esse sacrifício, então? A renúncia das coisas desta vida. É isso que Jesus está dizendo. É a renúncia dos prazeres mundanos. É a renúncia dos desejos imorais. Somos tentados, meus queridos, todos os dias a fazermos o que é desagradável a Deus. Mas também nós lutamos contra tudo isso por amor àquele que nos chamou, Jesus Cristo. A santidade, meus queridos, é a prerrogativa para alcançarmos a vida eterna. É por isso que Jesus divinamente nos instrui que se a nossa mão nos fizer tropeçar, devemos cortá-la. Se o nosso pé nos fizer tropeçar, devemos cortá-lo. Se o nosso olho fizer desviar, nós devemos arrancar ou arrancá-lo. A afirmação de Jesus, meus queridos, é que todo sacrifício na busca da santidade é válido,
pois nos conduzirá à vida eterna. É por isso que Jesus, sabiamente, divinamente, neste tema, fala sobre a santidade. A responsabilidade é nossa. O sacrifício na busca da santidade é o caminho para a vida eterna. Por isso que Jesus foi muito claro. Muito claro. Se você perceber que a tua mão está te conduzindo a lugares indesejados da vontade de Deus, lugares que podem atrapalhar a sua vida espiritual, é melhor cortá-lo. Ou seja, sai fora disso aí, todo sacrifício é válido. Se o teu pé está fazendo caminhar em lugares indesejados, que não são lugares que têm a aprovação de Deus, é melhor cortá-lo. É por isso que Deus está dizendo através da boca de Jesus: se o teu olho fizer tropeçar, se o teu olho te está levando para um lugar, para um abismo, para lugares indesejados, arranque-o. É melhor agir assim do que ir para o inferno. Esta é a realidade bíblica. A busca da santidade, Jesus está dizendo, é necessária. O sacrifício em busca da santidade é necessário e é o caminho para a vida eterna. Palavras de Jesus. Sem santidade, nós não chegaremos a Deus. Nós não alcançaremos o reino de Deus. O segundo tema, então, proposto por Jesus nessa conversa com os seus apóstolos, seus discípulos, é: busque a santidade. A santidade é sacrificoso, mas vale a pena. A santidade é algo que é indispensável àquele que quer entrar no reino de Deus. Palavras de Jesus, segundo a santidade. Vale a pena todo sacrifício por causa da santidade. Continuando, meus irmãos, terceiro tema proposto por Jesus é a realidade do inferno. Versículo 44, 46 e 48. Diz assim, ele se repete: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Terceiro tema proposto por Jesus, a realidade do inferno. O inferno é real, terrível e eterno. Essa é uma realidade para nós. Essa é uma realidade para a igreja. Esta foi uma realidade para aqueles que ouviram Jesus, os apóstolos e os discípulos. Meu querido irmão e ouvinte, você tem o direito de não acreditar que existe o inferno. Porém, se não existe o inferno, não pode haver céu. Corra esse risco. Eu prefiro buscar o céu. Vou repetir. Você tem o direito de não acreditar no inferno. Não acreditar que ele exista. Porém, se não existe o inferno, também não pode haver céu. Jesus foi claro. Eu não quero correr risco. Eu prefiro buscar o céu. Jesus afirmou que existem os dois. Isso é uma realidade bíblica. E eu acredito que Jesus, afinal, foi ele que ressuscitou dos mortos. E eu acredito em Jesus. Ele disse que o inferno lá é terrível. Lá só há sofrimento, só há dor. Lá o fogo não se apaga. É eterno também. Ora, não quero correr o risco de ir para o inferno, porque Jesus me instruiu. A Bíblia já nos disse:
Há dois lugares, há dois caminhos, céu ou inferno. E se eu não acredito que existe o inferno, eu também não posso acreditar que existe o céu, mas eu prefiro não correr riscos. Eu prefiro viver uma vida de santidade, como acabamos de falar, uma vida de renúncia e estar ao lado do Todo-Poderoso Deus lá na eternidade, através do seu Filho Jesus Cristo. As pessoas que forem para lá, para o inferno, sofrerão o tempo todo, mas não poderão mudar esta realidade. O texto muito claro, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Por isso, o céu é um lugar maravilhoso, mas o inferno é terrível. E o inferno é o tempo todo terrível, é muita dor, é muito sofrimento, infinitamente. Bem esclareceu e afirmou Jesus: é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo não se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Meus queridos irmãos e ouvintes, eu prefiro me sacrificar. E o sacrifício aí é um sacrifício de abrir mão de coisas que são desagradáveis a Deus. Não é sacrifício. Não é tão doloroso como alguns pensam. Aliás, eu posso dizer para você, meu querido ouvinte, que viver uma vida íntegra é a melhor coisa que nós possamos fazer. Por isso eu prefiro, como nós acabamos de ver nas palavras de Jesus, buscar a santidade, buscar a comunhão, buscar a presença do Senhor em nós, buscar viver uma vida diante da vontade soberana de Deus. E aí, meu querido, quando eu reconheço a graça e o amor de Deus, eu estou então juntando tesouros no céu, porque existe o inferno. E o inferno é terrível, o inferno é real, diz Jesus, é terrível, diz Jesus, é eterno. Meus queridos irmãos, por isso vale a pena o sacrifício de viver uma vida em santidade, de buscar a presença do Senhor, de viver dignamente conforme a palavra de Deus nos ensina. Esse terceiro tema é algo para nós apreciarmos muito bem. Como eu disse no começo desse terceiro tema, você tem o direito, meu querido, de não acreditar que existe o inferno. Mas se você assim o fizer, você também pode ter certeza que no teu pensamento não há céu também. Você pode até correr esse risco. Eu prefiro buscar o céu e a presença de Jesus na minha vida. E eu garanto a você que é muito, mas infinitamente melhor viver com essa paz interior que só Jesus Cristo dá. É o próprio Senhor que está dizendo para nós, para você, nesta noite: o inferno é real, é terrível e é eterno. Fuja daí. Busque a presença de Deus. Busque uma vida de santidade e você será abençoado ricamente. Não somente você, mas através de você, toda a sua família. A conclusão que nós chegamos, meus queridos e amados ouvintes, a conclusão é esta: nós temos então a grande oportunidade, a responsabilidade com aquilo que ouvimos e devemos nos atender a esses temas tão importantes ditos por Jesus. Primeiro, olha só, Deus responsabilizará quem trouxer escândalos à igreja. Deus responsabilizará aquele que trouxer escândalo à igreja. Segundo, o sacrifício na busca da santidade é o caminho para a vida eterna. É abrir mão, é renunciar às coisas deste mundo,
em prol do Evangelho e da vontade de Deus. O sacrifício na busca da santidade é o caminho para a vida eterna. E terceiro, meus queridos, nessa conclusão, o inferno é real, o inferno é terrível, o inferno é eterno. Pense nessas coisas. Não leve isso sem uma consideração muito forte na sua vida. Pensa bem se não é melhor viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia daquilo que desagrada a Deus e ter a certeza para onde você vai, ou viver na dúvida e depois não ter como voltar atrás. E eu vou dizer para você, o inferno é real, é terrível, é doloroso e é eterno também. E que o Senhor te abençoe nesta noite. Que Ele faça você refletir um pouco sobre como você tem vivido a sua vida. E que você possa ser transformado. E a partir de você que está nos ouvindo, a toda a tua família, reconhecer a graça e o amor de Deus. Nunca esqueça, esta é algo que não vai mudar. Deus quer te abençoar sempre, porém é preciso renúncia, santidade, mudança de vida. Que Ele te abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero abençoar esses irmãos e ouvintes nesta noite, para que de uma maneira especial o Senhor possa continuar cuidando de cada um deles. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pela proteção, pela semana que passamos e por essa que o Senhor nos dá o privilégio de alcançar. Continua, Senhor Deus, conosco, livrando-nos de todo o mal e dando-nos a cada um de nós a alegria da presença do Senhor. Que a Tua graça seja sobre nós durante essa semana e que os benefícios graciosos do Senhor sejam sobre nossa vida. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não esqueça, queridos irmãos e ouvintes, que nós temos aí despesas a serem pagas pela Igreja Batista Hortolândia. E no final aqui da mensagem passará então o número da nossa conta bancária na Caixa Econômica Federal e você pode fazer então a entrega do seu dízimo e da sua oferta à igreja para que possamos continuar mantendo os cultos, mantendo a igreja do Senhor Jesus. Que você possa ser abençoado, você, toda a sua família, e que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Deus nos abençoe.